Galera, uma informação aí que veio lá da Inglaterra, a mídia inglesa noticiando que o Flamengo tem interesse em Antony, jogador do Manchester United. O Flamengo está bem próximo ali de conseguir ali uma contratação, né, ao Mores com Antony. Também tem preparação aí para o jogo de hoje com o Internacional, jogo atrasado, né, que o Flamengo tinha. Então, fique até o final do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que nesse momento está a caminho de Porto Alegre, local do confronto com o Internacional nessa quarta-feira, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo adiado. Flamengo entra em campo, é o ensaio final, pensando no duelo do final de semana, no domingo, com o Atlético Mineiro, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E no vídeo de agora, vamos falar de mais desfalques. Pois é, o técnico Felipe Luiz tem mais 2 desfalques de última hora para esse jogo contra o Colorado, e um deles é um desfalque importante, titular. O outro provavelmente seria ou brigaria pela titularidade, mas também não está à disposição do Felipe Luiz. Vamos falar então do provável time do Flamengo. Vou dar um spoiler: o Gabigol pode ser poupado desse confronto com o Internacional. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, para as informações, galera, Flamengo. Antes de mais nada, olha só, pessoal, isso é um assunto sério, tá? Rivalidade à parte, o que os torcedores do Botafogo estão passando lá no Uruguai é um absurdo. Os caras estão sendo perseguidos. Quem tá com a camisa do Botafogo tá sendo perseguido na rua, recebe ameaça de morte. O que tá acontecendo é um absurdo. Ontem a gente falou de um caso triste envolvendo o Vinícius Júnior, foi vítima de preconceito, de racismo. E agora, lá no Uruguai, torcedores do Botafogo brasileiros passando um sufoco danado. E aí o ministro do Uruguai não quer deixar torcida visitante porque alega que não garante uma segurança. Isso é um absurdo. Então, minha solidariedade aqui aos torcedores alvinegros que estão passando esse perrengue lá no Uruguai. Pessoal, na última entrevista coletiva, o técnico Felipe Luiz, ele mencionou que Luiz Araújo e Cebolinha, entre aspas, estão vendo uma luz no fim do túnel em relação a retorno. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Será que eles podem voltar essa temporada ainda? E eu fui dar uma apurada. O que me falaram é o seguinte, gente, que a Comissão Técnica do Flamengo até tem a expectativa, o otimismo de ver o Luiz Araújo voltando ainda em 2024. Inclusive, existe uma previsão interna, tá, gente? E assim, isso aqui não é uma especulação. O Vene Casagrande disse que o Luiz Araújo pode voltar ainda em novembro. Calma, existe essa possibilidade. O departamento médico trabalha com isso. Ele está fazendo trabalhos que não tem impacto, enfim, ele até postou outro dia nas redes sociais, ele correndo numa esteira que não tem impacto. Então, assim, é algo que está sendo tratado com muita cautela. Já o Everton Cebolinha tem uma recuperação até mais acelerada que o normal, do que imaginavam, mas ainda as chances remotas de voltar em 2025. Tá bom? Então fica aí a apuração para vocês envolvendo esses 2 atletas, 2 jogadores que eram titulares até suas respectivas lesões, mas tiveram lesões graves. E ainda, para ser bem sincero e resumindo aqui, não tem data prevista para voltar. Mas o Luiz Araújo, existe esse otimismo muito grande internamente para ele retornar aos gramados em novembro. Por falar em desfalque, o técnico Felipe Luiz tem mais 2 desfalques, além daquela lista enorme, para o confronto com o Internacional nessa quarta-feira, 7 horas da noite. Davi Luiz e Alexandro continuam como desfalque também. O Flamengo informou o seguinte, que Davi Luiz não viajou com a delegação para Porto Alegre porque o zagueiro está com dor bilateral no tendão de Aquiles e também tornozelo. Então, o jogador não fica à disposição, ele brigaria por uma titularidade ali na vaga do suspenso Léo Pereira, mas também não fica à disposição. Já Alexandro, ele continua fora por conta daquele desconforto na parte posterior da coxa direita. Eu trato como desconforto porque eu respeito a nota oficial do Flamengo. Mas a partir do momento que, pelo segundo jogo seguido, o cara fica fora por causa de um desconforto, não é apenas um desconforto.
Eu acredito que tem ali algum edema, talvez, e aí por isso ele não foi relacionado e preservado para o jogo do final de semana diante do Atlético Mineiro pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então esses dois jogadores se juntam: Carlinhos, De La Cruz, Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha e Vinha, todos lesionados. E tem também Léo Pereira e Arrascaeta suspensos pelo terceiro cartão amarelo, não ficam à disposição. Por outro lado, Pulgar e Bruno Henrique, suspensos no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ficam à disposição e vão para o jogo diante do Internacional no Beira-Rio. E, além disso, a comissão técnica estuda poupar Wesley e Gabigol desse jogo. Dá uma preservada, deixar no banco de reservas. Por quê? Esses jogadores estão vindo de uma sequência muito grande de jogos. 6 jogos seguidos. Faz sentido. Se o Felipe Luiz entende que os dois jogadores são titulares absolutos, então faz sentido você preservar esses dois atletas. Perdão, pessoal. Com isso, a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz e Gerson. Dupla de ataque, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Confesso que se for essa dupla de ataque, quero ver quem fará a função que o Gabigol vem fazendo. Quem será o 9? Porque na última entrevista coletiva, Felipe Luiz disse que vem treinando com o Gonzalo Plata como 9. Eu acho mais interessante que propriamente o Bruno Henrique. Acho melhor deixar o Bruno Henrique mais solto pela ponta. Acho que tende a render mais. Para finalizar nosso vídeo, galera, uma informação aí que veio lá da Inglaterra. A mídia inglesa noticiando que o Flamengo tem interesse em Antony, jogador do Manchester United, aquele atacante, cria do São Paulo, passou pelo Ajax, está no Manchester United desde 2022. Tem uma polêmica fora das 4 linhas, a polêmica bem séria, e segundo a imprensa inglesa, o Flamengo é interessado nesse jogador. Gente, na boa, vou ser bem sincero, essa gestão que está atualmente não sabe se vai continuar. Eu duvido que a gestão do BAP já esteja se movimentando para fazer contratações. Eu duvido que a gestão do Maurício Gomes de Matos já esteja se movimentando para fazer contratações. Eles ainda não sabem. Temos uma eleição agora, dia 9 de dezembro, ou 10 de dezembro, enfim, no começo de dezembro. E aí sim a gente vai saber quem será o novo presidente do Flamengo. E só depois disso, creio eu, que falaremos mais de contratação, renovação de contrato, se Felipe Luiz continua ou não. Então não dá para a gente embarcar nessa da imprensa inglesa noticiando que o Flamengo já inicia conversas para contratar Antony. Isso aí, na minha visão, é totalmente cascata. Dito isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês se inscrevam no canal, dê o like no vídeo, ative a notificação, compartilhe com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal Vene Casagrande a crescer. Se permitirem que a gente sonhe, a gente sonha. Temos direito de almejar algo, quem sabe mais do que o G4, diz Roger Machado, técnico que assumiu o Inter há pouco mais de 100 dias e vai encarar um Flamengo mais de olho na final da Copa do Brasil do que nessa partida. Felipe Luiz deve botar Gonçalo Plata de titular ao invés de Gabigol. O técnico já não terá de Arrascaeta e Léo Pereira suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Questões físicas tiraram Davi Luiz e Alexandro, que nem viajaram para Porto Alegre. A gente ainda vê, pelo lado do Internacional, a possibilidade do Gabriel Carvalho entrar no lugar do Tabata, ou sair o Gabriel Carvalho e entrar o Tabata, né? O Rogel pode retornar à zaga no lugar de Cleiton Sampaio. A imprensa gaúcha, já há algum tempo, Júlio, vem sonhando com algo que eu não vejo ninguém falar. Que se o Inter ganhar esses jogos atrasados, ele pode ficar a tantos pontos do líder do campeonato brasileiro. Esse jogo atrasado só agora? Agora só esse, né? Isso. Poderia ficar a 9 pontos, acho, do Botafogo. Deixa eu checar aqui. Faltam ainda 7 rodadas. Vamos dizer que o Botafogo e o Palmeiras não vençam os seus clássicos. Ficaria 9 pontos. E o Inter ganhe também o jogo da... É muito se, né? Gente... Mas aí seriam 6 pontos. Você não vai tirar 9 pontos do Botafogo em 7 rodadas. Não tô querendo tirar 9 em 7. Tô querendo tirar... Eu não tô querendo nada, porque nem torcedor do Inter eu sou. Mas... E se forem 6 em 6? 6 pontos em 6 rodadas. Vamos dizer no último rodada que o Botafogo não... Não, porque vamos dizer que o Botafogo não ganhe do Vasco. Perca do Vasco.
E essa vantagem passaria a ser de 6 pontos em caso de uma nova vitória do É que Internacional. o Inter teria que secar também o Palmeiras, né? Se o Inter ganha amanhã... Ele ficaria 6 pontos atrás dos dois, né? Não. Porque o Palmeiras está 3 atrás do Botafogo. Isso. Se o Palmeiras ganhar do Corinthians, né? Você tá considerando que tem um confronto direto entre Botafogo, que o Inter vai ganhar esse confronto direto. Não, a vantagem hoje não, vai de o 12. Inter tem que considerar isso. Também tem, Isso. mas a vantagem hoje é de 12. 12, ficaria em 9 do Botafogo e 6 do Palmeiras. Não, se o Inter ganhar do Flamengo, vai ficar em 9. Isso. Se o Inter ganhar na rodada... Em que Você já tá mais um C ali. Então. Eu não, a imprensa gaúcha. Se acontecer tudo isso, mesmo assim não dá pro Inter pensar em ser campeão. Se o Inter ganha do Flamengo. Que eu acho que eu diria que é favorito. Chega no fim de semana. O Inter... eu acho que não é um favoritismo, assim, mas ele tem todas as condições. Eu tô até querendo checar isso aqui, mas tenho quase certeza que na última rodada é Inter e Botafogo. Não é Fortaleza e Inter. É penúltimo Inter e Botafogo no Beira-Rio. Olha lá. Tá? Não tem mais confronto entre Inter e Palmeiras. Ainda tem o Flamengo e Inter, tá? Na antepenúltima rodada. Esse jogo Difícil. de amanhã, ele se repete na penúltima rodada. Inter e Bragantino, Vasco e Inter e Fluminense, Inter e Criciúma. Assim, Tomás, chega no final de semana. O Inter ganha do Criciúma, deve ganhar. Botafogo perde do Vasco, Palmeiras perde do Corinthians. O Inter tá na briga. Ele vai ficar 6 pontos atrás do Botafogo, 3 atrás do Palmeiras, mas com confronto direto contra o Botafogo. Então ele estaria 3 pontos atrás dos dois, na conta dele. Tá na briga, claro. Mas acho que precisa acontecer tudo isso. E depois ele manter ainda atuado. Não, mas para ele entrar na briga, assim, para ele se considerar na briga. Precisa acontecer tudo isso, e aí são 4 resultados que não podem nenhum fugir do negócio. Ele ganhar do Flamengo, ele ganhar do Criciúma, ok. Palmeiras perder do Corinthians, acho ok. Botafogo perder do Vasco em casa, eu não vejo. Mas o interessante dessa história toda é que parece muito difícil, né? São muitos cis, mas a imprensa gaúcha, que às vezes se empolga, tá com esses muitos cis quando a diferença não era 12, era 16, 17. Eles tá chegando, já estavam tricotando isso aí. Eles já estavam, né? E pro Grêmio, qual a expectativa? O Grêmio de repente uma vaga direta na Libertadores. Pode ser. Acabar em quarto, e no Juventude? Olha, se acontecer tudo isso a semana que vem, a gente vai estar falando, lembra? Mas assim, eu não consigo enxergar, porque o Campeonato Brasileiro, ele é muito duro, ele é muito difícil. Então, o Inter, 11 jogos de vencibilidade, isso aqui já é um milagre dentro do campeonato como esse. Sim. E geralmente esses milagres acontecem quando ninguém tá olhando muito, né? Quando todo mundo começa a olhar, é quando o bicho pega. Então eu atrapalhei agora o Inter. Chamei a atenção do Júlio, agora não vai. A imprensa gaúcha tá brava com você, porque você agora contou o segredo. Não era pra falar, Tomás. Não era pra falar, era pra ficar só. Mas esse jogo de amanhã é muito interessante, porque, quer queira, quer não, Tomás, enquanto o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil ou o Botafogo não ganhar a Libertadores, não tem vaga a mais. O Campeonato Brasileiro tem 4 vagas diretas na Libertadores e 2 para pré-Libertadores, que é um problemão. Atrapalha muito a programação da temporada pré-Libertadores. No caso do Botafogo não atrapalhou nada, né? Passou pela pré-Libertadores, tá aí atrapalhou no Carioca, mas talvez ter atrapalhado no Carioca ter ajudado. Detalhe, pode ser o primeiro campeão vindo da pré-Libertadores. Nunca aconteceu. Tenho quase certeza que não. Até 2 ou 3 anos atrás não tinha acontecido. E os últimos campeões foram todos brasileiros que já entraram direto, né? Sim. O pequeno milagre que o Inter operou nesse jogo de amanhã, a gente está conversando de uma disputa muito direta pela 4ª colocação do campeonato. Se o Inter ganhar do Flamengo, ele passa o Flamengo. Simples assim. Né? É o jogo a menos de ambos. Mas tem o Fortaleza na frente. Tem o Fortaleza na frente. E o Fortaleza pode continuar na frente. O Fortaleza está fazendo um campeonato para G4. O jogo contra o Palmeiras prova isso. Foi um jogo bem competitivo do Fortaleza. Ainda tem confronto direto aqui, Inter e Fortaleza na última rodada. Então, Fortaleza e Inter no caso. Então, esse jogo de amanhã ele é bem crucial para essa disputa. Mas o Flamengo tem final da Copa do Brasil domingo. E aí é natural que o Felipe Luiz olhe para esse jogo de domingo, talvez escolha deixar um outro jogador de fora amanhã. Para esse jogo de amanhã eu considero o Inter favorito, mas não é que nem era contra o Atlético, mesmo jogando fora de casa, porque o Atlético era time reserva inteiro. O Flamengo não vai ser o caso amanhã. 2-0 pro Inter, na minha opinião, e para você, Júlio? 1-1.
Não. Segue a invencibilidade, mas o assunto, o título... Pra gente não falar mais disso, um assunto a menos. Quem sabe, vamos... 1-1 não, 2-2, esse é um jogão. Tá bom. Série B do Campeonato Brasileiro, 4. Temos aí um meio de semana interessante. Os jogos de ida das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana. A gente ouve muito falar que o futebol brasileiro está sobrando, está dominando a América do Sul. Nós vimos isso na Libertadores da América. O Atlético Mineiro meteu 3-0 no River Plate e o Botafogo entubou 5-0 no Peñarol. Só um milagre para que Atlético e Botafogo não façam a final da Libertadores da América, dia 30 de novembro, que será em Buenos Aires. Na Libertadores, covardia. Não tem para ninguém. Nos últimos 5 anos, só deu time brasileiro. 19 Flamengo, 20 Palmeiras, 21 Palmeiras, 22 Flamengo, 23 Fluminense. Desses anos todos, nós tivemos aí finais brasileiras de Libertadores. E estamos perto de ter mais uma final brasileira na Libertadores da América. Só que a América do Sul não é só a Libertadores da América. A América do Sul tem a outra competição, né, que é a segunda competição em importância, mas que também é muito importante, a Copa Sul-Americana. E nela, nós não estamos sobrando tanto assim. Você veja que nos 2 últimos anos, os campeões foram times do Equador, né? 2022, nós tivemos o Independiente Del Valle. 2023, a LDU, né? O último time brasileiro que venceu a Copa Sul-Americana foi o Atlético Paranaense em 2021, numa final contra o Red Bull Bragantino. E o panorama agora é exatamente esse. Nesses jogos de ida das semifinais. Sobramos na Libertadores e estamos com sérios problemas na Sul-Americana. Porque o Cruzeiro, minha gente, eu estava lá no Mineirão ontem narrando o jogo pelo Paramount Plus, o Cruzeiro foi muito mal, hein? O Cruzeiro... É isso aí, galera. As principais notícias do Flamengo eu trouxe para vocês aqui. Vamos ter aí jogo com o Internacional, jogo atrasado aí pela 17ª rodada. O Internacional sonha ainda lá na parte alta da tabela, como vocês mesmo viram aí na informação. O Flamengo vai ter algum desfalque para esse jogo hoje. O Flamengo vai poupar jogadores porque tem jogo importante vai ter jogo importante no domingo, né? Pelo jogo de ida da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. E vai ser um jogaço. E também tem rumores aí de Antony, né? O Antony do Manchester United tá vindo para o Flamengo, vestindo a camisa do manto, né? Aí, se vocês concordam com essa informação aí de Antony tá vindo aqui para o Flamengo, aí vocês fazem o quê? Já deixa o seu like aí, se inscreve e comente. Será que dá certo mais um jogador igual o Antony no Flamengo? Será? Antony é um bom jogador, né? Vem com algumas polêmicas aí sobre ele, mas vindo aqui pro Brasil vai estar defendendo a camisa do Flamengo, junto com Gabriel Barbosa, junto com Bruno Henrique, de Arrascaeta, junto com Dela Cruz, né? Junto com muitos jogadores importantes, né? E com o chefe de todos, que por enquanto tá, que é o Felipe Luiz. Eu vejo um jogador muito bom. Um jogador bom que pode sim estar aqui defendendo essa camisa e dando mais valor, né? E fazendo mais medos antes, que é o Antony, né? Então, venha pra cá, Antony, seja bem-vindo, se for possível. É isso aí, galera. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like
Fui.